Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe a todos. Mais uma perspectiva, uma possibilidade de acrescentarmos fundamentos ético-morais nessa nossa atual existência, que permita que façamos escolhas mais favoráveis, cumprindo com a planificação que fizemos antes de ingressarmos no mundo físico. Nesta tarde e noite, estará nos conduzindo na reflexão a nossa Luciana de Melo Brondani, trabalhadora desta casa e também vinculada à nossa regional. Vamos tratar, então, deste assunto da parábola do administrador desonesto, né? Que tem nos trazido tantos fundamentos extraordinários. A Luciana depois vai nos conduzir nisso. Nós vamos fazer a nossa prece. Em pensamento, vamos orar. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, força criadora, vossos filhos que gradativamente despertam para a sua realidade intrínseca de espíritos imortais que somos, assumem dentro de possibilidades a sua imensa responsabilidade em conduzir a si próprios como exemplificar para que outras almas queridas também possam fazer o mesmo. Por esta razão, Senhor amado, é que buscamos no vosso amor imenso, na vossa ternura, no vosso carinho, que sempre estão conosco, a força necessária para seguirmos em frente. E nesta existência derradeira, divisora de água para todos nós, possamos começar realmente a acelerar o nosso processo de redenção, retornarmos para a nossa dimensão espiritual em breves dias, em condições mais favoráveis. Abençoa, Senhor, a nossa proposição, bem como a nossa expositora, sua família, para que possamos lograr nesta tarde êxito na proposição que nos será apresentada. Que assim seja, Senhor. A nossa Letícia, então, vai nos brindar com a música My Heart Will Go Home, que é do filme Titanic, Meu Coração Continuará, que foi um sucesso realmente extraordinário, tanto o filme quanto a música, cantada pela cantora canadense Céline Dion. E esse filme trouxeram às telas em 1997. Ele, para ser elaborado, ele gastou 200 milhões de dólares. Em contrapartida de bilheteria, 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Né? Foi o filme que mais arrecadou até 2010, toda a história do cinema. Só ultrapassado, então, em 2010, pelo filme Avatar. E nós vamos escutar, então, a música. A Letícia vai tocá-la para nós, porque ela está dentro do contexto da palestra da sua mãe. Portanto, agora a Letícia, depois a nossa Luciana já pode assumir.
Boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos. Que a paz, o amor de Jesus nos envolvam ainda mais na proposição do tema escolhido para hoje. O administrador desonesto ou o mordomo infiel. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, reflexionando sobre a ótica da nossa doutrina, a doutrina espírita, que nos ampara, que nos fortalece em todos os momentos da nossa jornada terrena, rumo à grande luz, rumo à perfeição. Realmente é uma alegria imensa poder falar de Jesus, o nosso pedagogo do amor, através das suas lições, e que elas possam ficar nos nossos corações, bem como colocá-las em prática nas nossas vidas. Quero estender também o meu carinho, o meu apreço a todos os trabalhadores da casa que realizam suas tarefas, doando o que eles têm de melhor, o amor que brota do fundo dos seus corações, que vamos falar muito do amor nessa exposição. Que nossos comentários e reflexões sirvam para estimular positivamente a vivência evangélica exemplificada pelo Cristo cósmico, razão de nossos propósitos e desejos no nosso processo evolutivo. Que seja uma reflexão benéfica e iluminativa a todos. Farei alguns comentários de Haroldo Dutra Dias. A Letícia tocou no teclado a música do filme Titanic. Podemos recordar várias cenas, abordar as mortes coletivas, mas hoje vou destacar apenas uma cena. Quando a grande embarcação está afundando, a classe alta é privilegiada. Ocupa os poucos botes para se salvar e não se preocupa com os outros, que também são seus irmãos. Fica, então, a indagação. Como eu reagiria numa situação como esta? Que belo exemplo do casal romântico do filme, de classes sociais diferentes. Ela era da classe alta e ela não foi com a embarcação. Eles permaneceram unidos até o fim, ajudando-os, eles mutuamente e os outros. Onde aparece um menino perdido no corredor sem ninguém e a embarcação já com muita água, e eles se colocam à disposição de salvá-lo. Vamos voltar um pouquinho no tempo, onde Chico Xavier é convidado para tomar um cafezinho depois de uma noite intensa de mensagens psicografadas, lá pelas 4h30 da madrugada, com seus amigos espíritas, e ele aceita. Ele vai ouvindo a conversa e eles dizem que para evangelizar na casa espírita é preciso um requisito, que os evangelizadores precisariam ter o curso de pedagogia. Uns não concordam, alegando então que não teriam trabalhadores. Resolveram então perguntar a Chico Xavier, e ele sabiamente responde: Emmanuel está aqui ao meu lado e disse que o principal requisito é ter amor pelas crianças. Claro, como Jesus fazia. Claro que também é essencial o estudo, o conhecimento de quem vai ensinar. Por isso, Allan Kardec já dizia, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá.
Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento, o desenvolvimento das ideias. É importante lembrarmos também dessa frase de Joseph Addison: a educação é para a alma, o que a escultura é para o bloco de mármore. Através do amor, podemos moldar o coração de nossas crianças, como é feito com o barro, que moldado dá origem a um lindo jarro. Jesus é o nosso pedagogo do amor, o nosso mestre, modelo e guia. E ele usava de parábolas, alegorias, comparações para sacudir corações empedernidos. As parábolas eram histórias sábias e de tamanha grandeza para ensinar, para moldar o coração das pessoas, a alma das pessoas, com um intuito exclusivamente moral. Ele sabia que estava lidando com espíritos imortais e, por isso, utilizava-se das parábolas, com ensinamentos corriqueiros do povo, com ensinamentos do dia a dia daquelas pessoas. Esses recursos são muito importantes até os dias atuais, porque são sementinhas benéficas que nos auxiliam nas jornadas terrenas. Devemos entender as mensagens e colocá-las em prática com humildade, com o coração puro, porque assim já é um passo para o nosso crescimento ético-moral. Não podemos ler ao pé da letra, temos que entendê-las com o coração. Vamos ler a parábola. Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar esbanjando os bens dele. Então o chamou e lhe disse: o que é isso que ouço contar de você? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Então, o administrador começou a refletir: o Senhor vai tirar de mim a administração. E o que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer, para que quando me afastarem da administração, tenha quem me receba na própria casa. E começou a chamar um por um os que estavam devendo ao Senhor. Perguntou ao primeiro: quanto é que você deve ao patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você, quanto está devendo? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: pegue a sua conta e escreva 80. E assim ele foi modificando, diminuindo as dívidas dos trabalhadores. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. De fato, os que pertencem a esse mundo são muito mais espertos com a sua gente do que aqueles que pertencem à luz. E eu lhes declaro: usem o dinheiro, Jesus está falando, usem o dinheiro injusto para fazer amigos. E assim, quando o dinheiro faltar, os amigos receberão vocês nas moradas eternas, nos tabernáculos, no coração das pessoas.
Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vocês não são fiéis no uso do dinheiro injusto, quem lhes confiará o verdadeiro bem? E se não são fiéis no que é dos outros, quem lhes dará aquilo que é de vocês? Esta frase é de Madre Teresa. Seja fiel nas pequenas coisas, porque é nelas que mora a sua força moral. Nenhum empregado pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos então à reflexão da nossa parábola, que é muito profunda. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa pátria é espiritual. Cada um de nós está cumprindo a sua missão aqui na Terra de acordo com os ensinamentos de Jesus? De acordo com as leis divinas? Queremos ser instrumento da misericórdia divina? Ou tá bom assim, cruza os braços, hoje tá tão friozinho, nem precisa vir na CEPAL? Só para descontrair. O grande proprietário das terras é Deus. O administrador infiel é a humanidade, ou seja, somos todos nós. Já a fazenda é o planeta Terra. O grande proprietário das terras arrendava-as para pequenos produtores, pequenos camponeses. No final de cada colheita, o agricultor era obrigado a pagar uma quantia X do arrendamento. Sendo a colheita boa ou ruim, era um negócio de risco, porque dependia do tempo e das pragas. É por isso que o grande proprietário das terras tinha um administrador, um auxiliar, um mordomo, que tomava conta dos livros contábeis, sempre prestando contas ao final de cada colheita. No entanto, caso acontecesse alguma catástrofe ou tragédia geral, os pequenos agricultores poderiam conversar com o administrador, negociar e reduzir a dívida de cada um. As atitudes do administrador tinham cunho de intercessão, pois serviam de diálogo entre os pequenos agricultores, os pequenos camponeses e o grande proprietário das terras. Se caracterizava, portanto, como um mediador entre as partes para a solução dos problemas. Feliz daquele que, alertado a tempo, como o administrador desonesto, que ele foi alertado, presta contas de tua administração, consegue ressarcir, em parte, o prejuízo. E quantas vezes nós somos alertados diariamente ao refazimento do caminho, anda nos trilhos, busca o Evangelho, participa das palestras espíritas, realiza o Evangelho no lar. Pense, fale, haja de uma forma melhor. E muitas vezes a gente se aborrece, se enche de queixas, não toma uma atitude e continua no marasmo. Então, continuando. É o que acontece conosco no plano terráqueo. Quando não queremos mais permanecer no erro, buscamos a mudança.
através do nosso livre-arbítrio. Que bom, temos a livre escolha. Podemos escolher um outro caminho. Se hoje a decisão não foi tão acertada, amanhã poderá ser. Buscamos o nosso lado interior, a nossa autoestima, a nossa reforma íntima, a nossa autoiluminação, que só pode acontecer de dentro para fora. E este trabalho é individual. Ninguém fará por nós. E nos apressamos para realizar nossas tarefas no caminho da grande luz, no caminho da perfeição. Então, assim como a gente resolve as questões materiais, se eu tenho uma continha de água e de luz para ser paga, eu trabalho, eu corro atrás e acerto. E por que as questões morais são tão lentas? Tantos ensinamentos, e a gente ainda demora para mudar a atitude. Então, lembrando que o tempo aqui passa muito rápido. E se não mudarmos nossas atitudes para melhor, não resolvermos nossos problemas, nossas encrencas, e ainda contrairmos mais dívidas, provavelmente teremos que voltar para resgatá-las. O administrador desonesto não cumpria corretamente os deveres para com o patrão. O patrão descobriu sua infidelidade e disse: preste contas de sua administração, pois o que ouço de ti não é nada bom. Neste momento, o administrador não disse nada em sua defesa. Então, automaticamente entendemos a sua culpabilidade. O patrão poderia tê-lo entregue às autoridades, acarretando na prisão do administrador. Mas como o patrão era misericordioso, não tomou tal atitude. Foi então que o administrador bolou um plano. Ele resolveu mudar de atitude e reverter a situação, porque ele não sabia fazer outra coisa a não ser administrar. Ele não sabia cavar, ele não sabia plantar e mendigar. Ele tinha vergonha. Ele só sabia administrar. Então, pensou em seu futuro e como satisfazer ambas as partes, sem prejudicar ninguém. Teve prudência e inteligência, agindo rápido, fazendo uma reunião com os pequenos agricultores, sendo justo e intercedendo por eles, honestamente, sem que prejudicasse ninguém, já que poderia precisar deles em outro momento. Como os livros contábeis estavam escritos em aramaico, foi fácil mudar. Só precisava alterar uma perninha e diminuir a dívida. E a contabilidade que ele usou foram 500 denários. O administrador desonesto chamou um de cada vez, perguntando quanto devia e diminuindo o valor das dívidas. Imagina como aquele povo ficou. Ficou muito feliz, não esperava essa mudança. O patrão, quando recebeu os livros contábeis, notou, claro, que foram alterados. Viu a alegria daquele povo sofrido com a mudança do comportamento, da conduta do administrador. E, ao final, acabou por aprová-lo. Portanto, o importante é aproveitarmos bem o tempo que temos aqui na Terra para o refazimento do caminho perante quem? Perante a divindade. E esse reajustamento é individual, só ocorre de dentro para fora. E as parábolas de Jesus são de cunho moral.
Percebemos, então, que a parábola de Jesus nos mostra a necessidade de mudança e intercessão para com os nossos irmãos, e que amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou como irmãos. Assim fica para nós a reflexão profunda de Jesus. Como estamos administrando a nossa família, os nossos bens, a nossa posição social, que são transitórios, os nossos filhos, até mesmo o nosso corpo físico, que teremos de devolver, porque não nos pertence. Vamos ilustrar com a história de um sábio, Joias Devolvidas, da obra Vencendo a Morte, a Obsessão, por Richard Simonetti. Devoluções, joias devolvidas. Existe uma palavra-chave para enfrentarmos com serenidade e equilíbrio a morte de um ente querido: submissão. Ela exprime a disposição de aceitar o inevitável, considerando que acima dos desejos humanos prevalece a vontade soberana de Deus, que nos oferece a experiência da morte em favor do aprimoramento de nossa vida. Um grande sábio, um rabi, um pregador religioso, vivia muito bem com a sua esposa e os seus 2 filhos. Por força de suas atividades profissionais, teve que se ausentar por um longo período, uma longa viagem. Neste período, ocorre um grave acidente e ocorre a morte dos 2 moços, dos 2 filhos. Podem imaginar a dor daquela mãe? Apoiada na fé e na inabalável confiança em Deus, suportou o impacto. Sua preocupação maior era o marido. Como transmitir-lhe a terrível notícia quando ele voltasse? Porque ele era portador de uma perigosa insuficiência cardíaca. Ela orou muito, pediu a Deus uma inspiração. Passados alguns dias, o marido retornou ao lar. Chegou à tarde, cansado, após uma longa viagem, mas muito feliz por estar no lar novamente. Abraçou a esposa carinhosamente e logo perguntou pelos filhos. E ela disse: "Não se preocupe, querido, eles já virão. Vá banhar-se enquanto arrumo o teu lanche." Eles sentados à mesa, e novamente ele pergunta: "E os meninos, onde estão?" E ela diz: "Deixe os filhos. Quero que você me ajude a resolver um grave problema." "O que aconteceu, querida? Notei que você estava pálida, abatida. Fale-me. Resolveremos juntos com a ajuda de Deus, como sempre fizemos." "Quando você viajou, marido, um amigo nosso procurou-me e confiou à minha guarda 2 joias de incalculável valor. São extraordinariamente preciosas. Nunca vi nada igual. O problema é esse. Ele vem buscá-las e não estou com disposição para efetuar a devolução." "Que é isso, mulher? Estou estranhando o seu comportamento. Nunca cultivou tais vaidades?" "Mas, querido, são maravilhosas, são 2 joias muito lindas, mas não lhe pertencem. E você terá que devolvê-las. Mas eu preciso de ti, marido." "Pense, esposa, ninguém perde o que não possui."
Claro, vou lhe ajudar. E juntos iremos hoje mesmo devolver estas joias. Pois bem, querido, eu já devolvi as joias. Na verdade, as 2 joias são os nossos filhos. Deus nos concedeu como empréstimo à nossa guarda e veio buscá-los. O Rabi compreendeu a mensagem. Marido e mulher abraçaram-se emocionados, misturando lágrimas que se derramaram por suas faces, mansamente, sem burburinhos de revolta ou desespero. Os bens confiados por Deus são empréstimos para o nosso crescimento ético-moral. Nossa infidelidade consiste em utilizarmos destes recursos de modo egoísta, como se fossem nosso patrimônio. A parábola diz também que nós podemos e devemos diminuir o débito das pessoas, doando os nossos talentos benéficos e auxiliando a diminuir as aflições, os sofrimentos das pessoas. Porque é prestando auxílio ao próximo que nós mobilizamos a misericórdia divina e todo o bem que fizermos estaremos acumulando tesouros imperecíveis em nossa poupança espiritual. Como vimos nas atitudes do par romântico do filme Titanic e no caso Valéria, que iremos analisar daqui um pouco. Se você dá um passe em um doente, um abraço, né, tia Nilda? Um sorriso, mesmo sem saber, está sensibilizando amigos espirituais que ficarão encantados com a tua bondade. Se você vive isolado, explorando os semelhantes, usando o véu do orgulho e todas as suas más inclinações, pensando só nas coisas mundanas, com certeza não conquistará simpatias espirituais. Então, busque fazer o bem para você e para os outros, saindo de si mesmo, saindo da tua zona de conforto e indo ao encontro do teu semelhante, granjeando amigos com as riquezas deste mundo, para que quando não as tenha mais, seja recebido no tabernáculo, no coração dessas pessoas. Deus se serve de administradores infiéis para espalhar o seu amor. Claro, estamos em um mundo de provas e expiações, ou seja, somos naturalmente devedores, ajudando devedores, a depender das nossas escolhas, é claro. Deus não é um banqueiro inflexível que quer somente cobrar nossos débitos. Ele só quer que tenhamos mais esforço e dedicação para a mudança das nossas mazelas e das nossas más inclinações, sempre moldando o nosso espírito para melhor rumo à perfeição. Porque a gente tem tempo para tudo. Tem tempo para as coisas materiais. E como a parábola é de cunho moral, ela nos alerta que o tempo passa rápido, que as nossas decisões e as nossas mudanças têm que ocorrer rapidamente também. Temos que equilibrar o nosso espírito rumo à perfeição. Então, vamos ser colaboradores fiéis aqui na Terra da divindade, mas façamos rápido, porque o Senhor pode nos tirar esta mordomia, esta administração, ou seja, a nossa existência.
Reflexão de duas músicas que enfatizam a amizade eterna e o amor ao próximo, granjeando amigos, como vimos na parábola de Jesus. Eu quero apenas Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Venha comigo olhar os campos, cante comigo também meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e, bem mais forte, poder cantar. Amigos para sempre, traduzida do original Friends for Life. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Chegará o dia que temos que entregar a nossa existência, a nossa administração. Frase de Chico Xavier. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Divaldo Pereira Franco comentou em suas palestras: a caridade é o amor no seu sentido mais profundo, sendo o Evangelho de Jesus o lapidador dos corações dos homens. O Evangelho de Jesus é o caminho seguro à plenitude. Nossas considerações finais, uma pequena história, caso Valéria. Chico Xavier gostava de visitar famílias humildes, onde ia na casa de Valéria, uma moça com paralisia cerebral. Ele levava uma rosa vermelha para ela, porque ele dizia que ela tinha sido uma bailarina espanhola em outra existência. E Valéria ficava muito feliz com a rosa vermelha. Depois de realizar o Evangelho no lar, ele pedia para Valéria: Valéria, fale uma palavrinha, tente, fale Jesus. E ela se esforçou e falou: Jesus. Todos ficaram admirados e felizes. Chico disse então: na próxima semana voltarei e a Valéria irá falar uma frase. Ele retornou na outra semana e, quando chegou na casa de Valéria, já foi recebido pela sua mãe, lá na entrada. E ela disse: Chico, Valéria já não está mais entre nós. A Valéria desencarnou. Os dois se abraçaram, conversaram e Chico retornou para sua casa. Passaram-se muitos e muitos anos do ocorrido. E Chico, ao deitar, durante 7 dias, sentia a presença de um espírito amigo, de um espírito bom, que lhe aplicava um passe na região do coração e saía, sem falar nada. No 7º dia, Chico tem uma dor muito intensa, muito forte, que é a primeira crise de angina, que ele explica que é uma dor tão forte como se fosse uma cobra cascavel mordendo o seu coração. Vai para o hospital, é medicado e retorna para casa, tendo que fazer os repousos e o medicamento. Novamente vem aquele espírito bom, sem falar nada. Aplica um passe na região do coração
E quando ele está indo embora, Chico fala: agora eu sei, porque você está me aplicando os passes, que era para que eu me preparasse para a angina. Mas eu gostaria de saber o seu nome para agradecer. E ela diz: eu vou dizer apenas uma palavra, e você irá me reconhecer. E ela disse: Jesuso. Ele ficou muito feliz, porque já tinha conquistado mais uma amiga, e que agora estava no plano espiritual. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos nós, hoje mesmo, granjear amigos, porque entre nós e eles estabelecerão laços de amizade, gratidão, confiança e afetos que serão eternos. Quem já fez bijuteria sabe que precisa de um cordão para unir aquelas peças. E quando a gente monta o colar, que eu já fiz várias vezes, e até quis vir com esse, que eu já trabalhei muito com pedrarias, e a gente junta assim 3, 4 linhas para montar aquelas pedrinhas, e depois elas arrebentam, a gente fica desesperada querendo refazer novamente o colar. Então, as pérolas, meus irmãos, são todos nós, são os nossos irmãos. A gente tem que granjear amigos e fazer um grande colar, aumentando a cada dia. Como a Letícia, se ela tocasse as notas musicais isoladas, nós não teríamos uma bela música. Ao passo que ela juntou e se formou uma grande música. Esses somos nós. Nós temos que nos unir e granjear amigos. Nós também podemos ser notas musicais e formar uma grande música. Assim, quando precisarmos, seja aqui na Terra ou no plano espiritual, seremos acolhidos no coração das pessoas, no tabernáculo dessas pessoas. Isto porque, auxiliando os necessitados, diminuindo-lhe as dores, as aflições, estaremos também diminuindo nossos débitos contraídos no passado e que temos bastante ainda que resgatá-los. Lembrando a frase de Pedro: o amor cobre uma multidão de pecados. Estas foram as nossas fontes de pesquisa. Fica a indicação do Pão Nosso, a obra O Pão Nosso, as lições 111 e 112, para aprofundarmos mais sobre a parábola. Que possamos alçar voos mais altos, mais elevados, rumo à grande luz. Meu abraço fraterno, meus votos de muita paz, uma boa noite a todos e muito obrigada.